imagem que vinha na minha mente era, parece que ele estava falando com você, mas em pé, entendeu? E aí eu olhava e ele estava sentadinho. Percepção, isso aí é passos e passos que a gente vai ganhando dentro de um trabalho, é a confiança de um trabalho, é a percepção da energia desse trabalho. Depois a gente vai ver os irmãozinhos, né? Vou mostrar para ela depois. Aqueles irmãozinhos, quando eles estão acolhendo as meninas, as crianças, né? Depois você vem ver. E o Renato também comentou, né, que só sentiu uma pressão no olho. Isso. No olho, assim, diferente daquela vez quando faz uma titulação de energia. Foi um momento diferente. Ontem, não sei. Sei lá, uma coisa estranha. A gente não tem como nem ficar explicando muito. Não, realmente, não tem muita coisa a explicar, mas o que a gente sente. Mas uma coisa só só aquele momento que eu senti, então eu acredito que sabe o que dá, né? Ontem eu percebi um teor bem mais consistente das suas comunicações. A gente pôde perceber que a comunicação teve mais uma elucidação, teve um conteúdo diferente, já trouxe um pensamento diferente, passou muito rápido. Realmente. Eu também uma comunicação, acho que foi direcionada com a leitura do livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, na qual saiu para a gente em relação ao casamento, e teve uma senhora falando, né, dessa questão do casamento, muito contida, muito triste ao mesmo tempo. Eu cheguei a ter tudo a ver, né, com a mensagem, quando traz mesmo, e as falas que a gente tem, a palavra que é direcionada, sempre antes de abrir a mensagem, eu peço assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, a sua palavra, que o que a gente precisa realmente ter nesse momento. Será que tem alguém querendo se separar, alguma coisa assim, né? E passou pela minha cabeça, eu falei assim, poxa, assim, particularmente nunca tinha lido aquela mensagem aqui para nós. Particularmente eu não. E à medida que o texto ia desenvolvendo, eu falei, poxa, será que alguém está enfrentando algum conflito familiar, alguma coisa assim, para trazer essa mensagem? Mas aí a gente também percebe, cabe a nós, e eu vejo aquela mensagem, ao meu ver, no conceito de família, do conceito estrutural de uma família, que se torna um, tanto é que ele diz que não só o homem e a mulher se tornam um, mas todo aquele contexto, né, que a partir dali você não é só dois, você é família, né? Eu acho que equilíbrio, acho que foi. E quando ela vem e traz aquela dor, daquela tristeza muito grande, falando de uma certa forma que ela foi correta, se eu não me lembro, foi muito correta, né, nesse sentido da relação, e de repente o que ela esperava não acontece. Então a gente vê a cabeça da pessoa, né? Que realmente a gente não tem mais sombra de dúvida que com o desencarne a gente não muda do outro lado, a gente só vai de um plano para o outro. Todas as dores, todas as ilusões, desilusões, ou toda a felicidade, ou toda a construção, a gente carrega para o outro lado mesmo, e lá a gente não tem como esconder isso de ninguém. Alguém lembra mais alguma coisa para comentar? Do endereço, né? O Flávio entendeu agora como que funcionou. Hoje, no final, a gente tem um nome, né? Vocês sentiram isso aí por causa desse tipo de trabalho ou não? Não, acho que a gente sentiu porque nós estamos bem conectados e, de uma certa forma, a espiritualidade precisou usar Porque eu sempre sinto, aí então eu fico, deixa correr, sabe? Tá. Vai, deixa que vai. Agora, como se vocês começarem a preocupar, eu vou começar a me sintonizar melhor e vou sentir também alguma coisa diferente que eu tiver, então, eu também vou falar. Não deixa esse vago. Não, eu vou sentar aqui e venha o que vier. Eu acho que, a princípio, a gente não tem que pensar assim. Quando senta aqui e pede, né, o seu trabalho, que você faça o seu trabalho de médico, de comunicação, que você vai dar facilidade, você vai estar oferecendo seu organismo e a sua mente para poder desenvolver esse trabalho, não que ele seja vago, mas que ele seja consciente. Porque a minha intenção do papel com o endereço era que o senhor focalizasse. A partir do momento que o senhor foca, você não deixa mais vago. Quando foca, a espiritualidade já está trabalhando. Aquele endereço, o senhor focou naquele endereço, a espiritualidade trabalhou, você vai junto com você até aquele endereço. E
e algum problema espiritual, de ordem espiritual, se tiver algum espírito, alguma coisa, no caso de depressão, a espiritualidade então traz para cá. Talvez seja resolvido na mesa, ou talvez seja aqui para casa, para que seja resolvido num determinado tempo. A gente não sabe em que condição existe um problema dentro de uma casa, né? Mas o importante é que a gente foque. E assim, eu senti assim, mais centralização, mais conteúdo nas comunicações, não muita interferência mais tanto do médium na comunicação. E menos espírito também, porque eles os espíritos vieram mais, falaram mais. Isso que eu falando, tem consistência na comunicação, né? Não é uma comunicação vaga, igual você falar, vou deixar correr, não. Eu quero que as coisas prossigam conscientemente, eu quero um trabalho consciente, eu quero poder ajudar. Está aqui a minha matéria, está aqui o meu físico, para que esse trabalho possa ocorrer. E não sentar aqui, hoje vem e tiver a melhor maneira possível, né, que possa ajudar que a sua energia traga assim, o mais alto, né, conhecimento e que ajude não só aquela entidade que vem, mas muitas outras, né? Seja muito amplo. O trabalho não é um trabalho sozinho. Quando tem um espírito aqui, um comunicante está falando, ele traz em si a sua essência, mas ele traz um contexto por trás disso tudo. E os tratamentos, eles assim, acontecem de tabela. Existe um irmão ali em sofrimento, de repente ele está obsidiando o outro irmão, ele é tratado. Então são dois que vão ser beneficiados. De repente, dentro do tratamento, resolve um problema dentro de uma família. São mais. Né? Por isso a consciência dentro de um trabalho. Isso é muito importante. Eu realmente senti muita segurança, mais assim, contexto, mais como eu digo, mais centralização nas comunicações. E é isso que a gente quer. É isso que a gente busca. Né? Tanto da minha parte, quanto do senhor enquanto médium trabalhador, dos futuros médicos que também vão sentar conosco aqui. Né? Como tipo a entidade vem, ela às vezes recusa uma ajuda, às vezes até começa a ouvir de repente quem recusa. Isso aí na verdade faz parte do processo. Faz parte do processo, porque você está lidando, como se você está mexendo na ferida dela. A gente também é assim, às vezes alguém fala alguma coisa para nós que a gente não quer enxergar, a primeira coisa que a gente faz é recuar. O espírito também faz isso, a primeira coisa que ele faz é recuar. Uma observação boa, o que eu tenho prestado atenção, além do livro, deste livro que a gente está estudando, e que eu vou colocando as referências com outro livro, hoje me passou uma passagem do livro que eu quero trazer para o futuro, quando encaixar, da seguinte forma, e que eu acho que vai nos ajudar muito. Vem um irmão carregado de sofrimento, você está tendo aquele diálogo, de repente você consegue chegar naquela ferida na qual ele precisa. E quando você chega aonde você precisa, ele simplesmente, você percebe que ele assim, assenta, pensa um pouco, reflete um pouco, ou até mesmo na fisionomia ele faz assim. E nesse momento que eu quero que vocês, que estão orientando e doutrinando ao mesmo tempo, façam uma oração no livro, isso está no livro Os Domínios da Mediunidade, é dentro de um estudo de caso, na qual eu quero trazer, mas eu já vou adiantar esse pouquinho. Quando aquele irmão traz uma dor muito grande, um exemplo daquela senhora que vivia no céu que ela criou. No instante em que ela percebeu, poxa, esse céu que eu criei não existe, e agora era o momento de colocar as mãos sobre elas e fazer uma prece, a prece do coração mesmo, não cair assim, Senhor, olha por essa irmã, o que vem ao coração encaminhe, que os irmãos estejam aqui para ajudá-la, que ela possa assimilar as informações prestadas aqui. Nós rogamos essa assistência, faz aquela prece e orienta a Deus, orienta aos irmãos a espiritualidade, que diz no livro o seguinte, que naquele momento em que você tocou no âmago da ferida, o próprio espírito não tem mais discernimento do que é certo e do que é errado. E eu acho que quando traz uma prece, chega até a ficar confuso, né? Fica confuso. E quando você faz uma prece, direciona, realmente você entrega, Senhor, cuida. E em voz baixa? Não, com ele. Já presenciei uma comunicação, acho que foi até comigo mesmo,
na qual o irmão falava assim, reza para mim, me ensina a rezar, não me lembro, mas assim, quando, nem como, que história que era, mas o que me tocou é isso. Então, quer dizer, faz falta, sabe? Então, percebeu, ao longo da comunicação, percebeu isso, percebeu que ele deu uma blechinha, aquele caso do pai que falou que era o dono da rua. Quando você chegou no âmago da questão e falou assim, mas você não tem filhos, e você sentiu que ele balançou, é hora de jogar uma prece, que eu acho que as coisas vão caminhar mais rapidamente. Se quiser movimentar, movimenta, posição, sabe, reza junto com aquele irmão, que eu acho que não tem doação melhor. Espiritualidade, a partir do momento que o nosso trabalho caminha e que as coisas vão chegando até nós, a espiritualidade está exigindo isso de nós, então a gente acompanha. Então, atentos a isso mesmo, façam a prece, direcionam a Deus. Conseguiu chegar onde precisa, viu que ele perdeu, viu que palavra nenhuma vai servir naquele momento, porque ele não tem mais discernimento de entender entre está o certo, onde está o errado, do que é ou do que não é. A espiritualidade ajuda naquele momento. E não precisa falar nada para ele. Nada, não, pode até falar. Nesse estudo de caso, ele fala, eu não me lembro agora, mas ele fala, nós vamos orar, vamos pedir a Deus. Aí ele começa a fazer uma prece linda em situação do caso, não me lembro agora, mas eu vou trazer o estudo de caso para nós. E eu acho que está faltando isso conosco aqui. Sabe, eu senti isso já em algumas comunicações. Aí eu me lembrei desse irmão que, poxa, reza comigo, não sei rezar. Né? E assim a gente caminha. Eu acho que todas as coisas estão interligadas, o nosso trabalho está consistente, o nosso trabalho tem forma, a gente já tem intenção do trabalho. É um grupo formado, um grupo com experiência. A gente já tem um grupo com experiência, um grupo que quer trabalhar, um grupo que quer doar, então a gente que doe melhor. Não planejamos, onde a gente parou na aula passada, um grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que se debatem nas sombras. Haveremos de nos preparar apenas para a nossa pequena oferenda. Os orientadores espirituais saberão o que fazer dela, porque muito melhor do que nós estão em condições de avaliar as nossas forças, recursos, possibilidades e intenções, bem como as nossas fraquezas. O planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós encarnados caberá executá-lo dentro das nossas limitações. É o que aconteceu ontem. A espiritualidade tinha um plano para nós, um trabalho, um objetivo a ser alcançado, na qual sempre a gente pede para que isso seja realmente alcançado. Trouxe aquela mensagem e trouxe um irmão dentro daquele contexto, dentro daquela situação, na qual, dentro das nossas limitações, a gente pôde ajudar, pôde encaminhar, pôde dizer algumas palavras, confortar o coração e doar o que melhor temos. É isso que acontece. A espiritualidade tem um plano, a gente vem para cá com essa intenção do trabalho, da responsabilidade, do respeito, do carinho, da doação. Chega aqui, estamos receptivos a essa mudança, que é íntima, que é nossa, que as palavras que falam, que a gente estuda aqui, né, mais do que para esse universo espiritual que nos acompanha, é mais do que para a gente mesmo. Então, a partir do momento que a gente está inserido nisso, dentro das nossas limitações, a gente pode ajudar dentro do que está estabelecido dentro da espiritualidade para nós naquela noite, é aquilo que diz, é o que a gente pode oferecer. Eles sabem das nossas intenções, sabem do nosso conhecimento, sabem aonde a gente quer chegar, sabem o que exatamente o que a gente quer dizer, e eles trabalham porque a gente está oferecendo suporte para isso. Isso é muito bom. Né? Da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se precipitaram, voltam-se contra nós, muitas vezes sem razão alguma, senão a de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa da qual se escondem aflitivamente. É o que eu disse. Sentiu, o irmão traz aquela dor. Conseguiu chegar? Ora por ele, intenciona. Eu senti movimentos ontem na mesa, não me lembro mais em que situação. E aquilo realmente dá um movimento, parece que é um jogo de luz que acontece. De repente o pensamento vai lá longe, o pensamento vem aqui. E aquele irmão consegue trabalhar melhor.
né? É o que você disse, aquela dor, consegue captar, ele traz tudo aquilo, e de repente a gente chega lá, nada melhor que a gente poder ajudar, de repente não com muitas palavras. Já houve casos em que o espírito conflitante, ele deixa até o orientador doutrinador sem argumentos, ele consegue fazer isso, e é nesse instante mesmo que a intuição, impor as mãos, doar energias. Agora a gente já tem um recurso da oração, na qual a gente não utilizava e a gente passa a utilizar agora, porque eu acredito que vocês vão estar sentindo isso mais. Nós tivemos a necessidade, um dia desses, no caso, tivemos a necessidade de movimentar. Apareceu, a gente conversou e a gente tem movimentado. Agora veio essa, eu acredito sempre na intuição, eu acredito que as coisas que a gente procura, elas vão se encaixando e vem esse recurso da gente fazer uma oração com aquele irmão, e é o que diz aqui, muitas das vezes eles se revoltam contra nós, porque a gente está tocando onde dói mais, né, onde está doloroso, onde eu não consigo enxergar. Nossa, está um mundo aí fora, não mudou nada, o que eu vou fazer? Estou com medo, corro, vou para onde? Ajudo, não ajudo? Faço o quê? Né? É triste. A gente se pôr no lugar do outro. Realmente, quando traz uma história, se põe no lugar do outro. Poxa vida, realmente é difícil. É muito difícil. E a gente está aqui para ajudar. E nada mais do que doar amor, respeito, carinho, se é essa a nossa intenção, né? Nada melhor que isso. O dia voltei. Aí eu sempre trago a imagem do grupo, né, reforçando sempre essa imagem. Somos o grupo, temos uma identidade, temos a intenção da ajuda, temos, né, essa conexão. Já sabemos do nosso trabalho, que estamos crescendo em potencial, os recursos têm chegado até nós, as informações têm chegado até nós, então tudo há para que a gente caminhe melhor. Né? Ontem mesmo, o recurso do endereço, eu achei assim, foi uma intuição muito boa, muito correta na hora que precisava. Né? Porque até então, a gente não sabia que o Flávio falava assim, senta aqui agora e deixa acontecer. A gente não quer que deixe acontecer, a gente quer que aconteça conscientemente. Né? Não é que, é igual eu falei, sentou aqui, vem na minha cabeça, vou falar agora, já não quero, estou com raiva, vou matar, vem e tal. É aquilo na cabeça da gente. A gente vem, mas vamos filtrar. Não, vou ajudar na medida do possível. Acalma, serena, tenha paciência. Aí as energias vão encaixando e a gente então tem uma facilidade maior para dar uma parte. Já comecei a mudar. Já, e a gente tem sentido isso. Ontem realmente foi bem interessante a mudança, a postura das comunicações, e é isso que a gente quer. Realmente, eu acredito também que seja isso que o senhor também quer. Né? Poder ajudar. De tudo isso que estamos conscientes, tudo isso aceitamos. Resta o compromisso do amor fraterno, que não pode ser parcial, condicionado, a meio coração, reservado, tem de ser total. Começa com o relacionamento entre os componentes do grupo, que precisa apoiar-se no perfeito entrosamento emocional de todos, para o que, obviamente, é indispensável que todos se estimem e se respeitem. Ser isso impraticável seria doar o amor de que necessitam os irmãos desencarnados e nos procurarem, movidos pela esperança secreta de que os conquistemos para as alegrias do amor fraterno. E é por isso que eu gosto de fazer a imagem do grupo. Nós temos isso. Agora nós temos uma abertura enquanto grupo. Né? Nós temos a abertura de estar falando das comunicações que o senhor realiza, tanto das minhas comunicações que eu realizo, já assim, aqui quando a gente senta às quartas-feiras, a gente abre o diálogo, e eu gosto sempre de falar um pouquinho das reuniões das terças, é justamente para chegar e dizer, olha, você deu essa comunicação ontem nesse sentido, o que teve por trás disso? Sabe, quando perceber assim, poxa, eu senti que naquele momento ali a comunicação não estava legal. Você sente alguma coisa? Sabe, tem esse diálogo enquanto grupo. De repente a gente está numa comunicação
e os irmãos aqui que estão de sustentação dão uma escapada. Nossa, eu preciso de vocês concentrados aqui conosco. Né? A gente tem uma abertura para poder falar isso agora enquanto grupo, porque o trabalho é equipe, nós somos um grupo. Né? Isso seria. Porque vocês vão. Quando você faz esse movimento, é para chamar o quê? Não, é para potencializar. Dentro de uma mesa, por exemplo, um trabalho assim, chega um irmão assim, muitas das vezes, né, sujo, e ele reclama disso. Aí você, nesse momento, você não está mais sujo, o senhor pode estar limpo, receber alimento e medicação. Aconteceu. Porque, segundo que eu aprendi, né, a Janine falou que eles não têm condição, se você fala assim, pense que você está... Ele não consegue pensar, ele não consegue. Ele está tão assim, focado naquilo, né, naquele problema dele, que ele não consegue pensar em nada. Então ele não consegue mentalizar, tanto que se ele conseguisse, ele já estava melhor. Muito melhor. Né? Que é só isso que ele precisa, né? Então a gente vai despertar isso. Entendeu? Então, não é você pensa, você já está. Aí você potencializa. À medida que você manda um curso, lógico que os irmãos que estão aqui conosco têm esse conhecimento, a gente está. É um recurso que a gente usa, eles permitiram que a gente usasse. Chegou esse irmão sujo, você não está mais sujo. Acabou. Assim, partindo do princípio que você não pense que você não está mais sujo, que você está recebendo uma roupa limpa. Muito demorado. Sabe, até ele pensar, reconstruir aquilo dentro dele, mudar aquele, poxa, mas eu venho há séculos dessa maneira. Mas no caso ele está doutrinando, né? Eles têm usado a espiritualidade. A espiritualidade trabalha. Eles estão doutrinando e eles apenas potencializam a ação. Não tem que pensar, afirma que Não é pensar, é fazer ele sentir que ele está diferente. Você disse, você está limpo. Bom, movimentou, ele realmente naquele momento ele vai estar limpo. Né? E é isso que a gente disse aqui, que não tem meio amor. Aqui a gente não tem meio amor. Gosto, não. Meio gosto não existe, realmente gosto do trabalho. Quero estudar, não existe meio estudo, não existe meio gostar, não existe meio trabalho. É doação inteira mesmo, é amor fraternal. É colocar no lugar da história do outro. De repente a gente não sabe, num contexto anterior a gente poderia estar na mesma situação. Né? É se colocar no lugar. Coloca, por exemplo, aquela senhora que trouxe a história do casamento, se coloca no lugar dela. É doloroso. É triste. Sendo traída, né? Traída com outra pessoa, infelizmente outra pessoa dentro de um lugar que ela é meu, né? E, nossa, mas eu prometi, acho que ela falou isso, eu prometi amor, fidelidade, respeito até sei lá quando, mas eu prometi, mas e você? Né? Coloca no lugar da pessoa, é amor de verdade, é um respeito, é tentar entender e caminhar daqui para frente. Né? Uma nova oportunidade. Eu gosto muito de ouvir assim, quando vê uma comunicação que a Áurea diz, só pelo fato de você estar aqui comunicando já é fantástico, é um merecimento muito grande. Aquilo dá para a pessoa, poxa, eu estou aqui falando, isso é bom para mim. E eu já senti isso de alguns irmãos. Nossa, ela está falando. Sabe? Então, vê a diferença no contexto, realmente muda as energias. É o que eu disse, aqui, e o mais bacana disso tudo, que eu encontro, a gente vai falando, as coisas vêm acontecendo aqui, e a gente encontra isso lá nos livros base. É acolhimento de verdade. O que a gente faz aqui é acolher. Lógico, é um grupo que a gente quer resolver tudo do mundo. A gente não resolve, a gente tem uns parcos recursos, a gente é limitado. Mas o amor que a gente tem para doar, e essa empatia de colocar no lugar do outro, e quer realmente que você saia melhor do que entrou, né? Isso é um impulso muito grande. Né? Impulso muito grande. Falando em comunicação, que tipo de formas que há comunicação fora da mesa? Fora da mesa, eu não sei os nomes científicos, o Domiro até sabe dizer. Clarividência. E os nomes específicos, assim, eu não sei te falar especificamente. Mas é os que comunicam, os que ouvem, os que sentem, os que percebem, né? Que o ver é muito diferente.
aqui na mesa, eu consigo assim, fecho os olhos, me concentro e eu consigo ver realmente a espiritualidade agindo aqui. É clarividência, não é evidência, é clarividência. Clarividência. Sonhos também, tem médios de premonição. Ela tem uma mediunidade, ela vê as coisas. É linda a mediunidade dela. Aqui conosco, né, Tony? Eu falei pra ela, trabalha pra você ver Lógico. E assim, aqui quando a gente faz a reunião no final e que a gente indaga, né? Tem alguma coisa a relatar? O que quiser dizer, no dia de comunicação, no qual a gente faz alguns comentários, poxa, eu vi isso na mesa. É muito legal a gente saber disso. Bom pra gente, que a gente se fortifica. Nossa, eu, por exemplo, venho na mesa, eu vi ali do lado uma Você vê as coisas, a gente não, a gente... Eu acho que é evolução da gente. Lógico, é evolução. Lembra quando eu Mas falei, vê, não como vê você- nada, agora eu já consigo. Teve uns dias que eu Perceber. consegui perceber, tipo o que você falou, aqui, ó, uma pressãozinha, assim, parecia que estavam mexendo, assim, sabe? Quer dizer, alguma coisa. Alguma coisa. Né? Então com você já certeza. começa a perceber, né, as coisas. E quando... Ontem eu achei tão interessante, falei, gente, que coisa, né? Isso é muito bom. Aquele e- negócio de eu ficar grande. Eu fico grande um tanto. Não é assim mesmo, é verdade. Eu sinto que parece que eu tô cresce. inflando. Sabe aqueles balãozinhos, igual aquele, brincadeira, mas sabe o Shrek, daquele jeito lá? Às vezes no sonho eu vejo assim, eu tô crescendo, eu fico gigante, assim, uma coisa muito doida. Já bom consegui demais. perceber isso. Né? E aí, Tony, agora estamos assim, a gente precisa realmente de você, né, numa comunicação, numa reunião aqui, o que você, se você puder ver, assim, você está vendo, fala com a gente, isso é trabalho para nós, é trabalho para você. E se você quer engajar nesse caminho, nada melhor que um lugar como esse, né, conosco aqui, trabalhando em conjunto, isso é muito bom. Então não existe meio amor. Eu achei uma imagem ali Isso aí é balonemã, que chama. Não sei. É? Balonemã. Balonemã? É o seguinte, você infla, como se fosse um balão. No início era assim também, das comunicações. Isso. Parece que subia assim, ó. Isso é E fazia sinal- Assim. Viu? Sabe, parece que a gente crescia assim. Viu? Esse é um dos sinais precursores da saída do corpo. Saída do corpo. Né? Você mostrou um dia, logo no comecinho dos estudos, essa, né, Sim. essa expansão, assim, né? Eu achei muito Tem interessante. daquele trabalho que a gente fez de imagens, eu sempre volto nele, tem muita imagem boa lá. Acho que foi uma introdução assim, muito boa que a gente conseguiu dar, foi um intuito muito bom, assim, nossa, vamos trabalhar dessa maneira, vamos buscar ver, vamos fazer uma coisa diferente, fica mais fácil de entender. E quando eu tracei todas as imagens, sem comentário nenhum, e a gente só no gogó aqui falando o que a gente achava, acho que foi um crescimento muito grande para nós. Porque aí a gente jogava a imagem, identificava o assunto e falava. Eu acho que foi muito grande. Aí a partir daí que a gente tem estudado. Eu achei essa imagem incrível. Tem meio amor. Doa. É você que está doando, é o seu coração, é você, é a sua mente. E o intuito é nosso também. E a missão, entre aspas, não digo missão, mas a gente quer. Quem está aqui quer porque está. Realmente quer que está, porque existem N lugares para a gente Na estar. mesa não tem meia doação. Não tem meia doação. Você entrega assim de... Como também não existe, nossa, tive uma meia comunicação. Meia comunicação não existe. Você comunicou. Era você que estava falando, ou era sei lá Porque aí quem. você e o companheiro ali, e ele naquela situação, Aham. você é um checkmate, né? É Você verdade. tem